A seguir, na Rádio Web Holonomia, a voz do autoconhecimento, com Marli Solanovsk. Educação já. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome certo desse amor. Já podaram seus momentos, coração de estudante. Há que se cuidar da vida, há que se cuidar do mundo, tomar conta da amizade, alegria e muito sonho espalhados no caminho. Verdes, planta e sentimento, folhas, coração, juventude e fé. Espero que tenham passado uma boa semana. Estamos voltando hoje com o Educação Já. No programa passado, nós conversamos um pouco sobre a tecnologia virtual, inteiramente em nível de planeta ligado à questão educacional. E lá nós apontamos algumas facilidades que essa educação pela maquininha, pelo computador, está propiciando já no nosso mundo, libertando os alunos, os estudantes, de uma prisão, né, de uma escola-prisão. Para aqueles que fazem uma análise mais profunda, existe como uma escola-universidade falida e ultrapassada. E nós tivemos uma oportunidade de receber aqui na rádio um texto, em princípio muito longo, de um autor que também é educador, que é o Antônio da Costa Neto. Além de educador, ele milita na educação há muitos anos, então ele vive, ele presencia, né, ele participa de toda uma escola que, segundo ele, precisa ser totalmente transformada e mudada. Então ele nos envia esse texto, além de toda a potencialidade que o Antônio tem. Na área de artes, ele tem um livro de poesias para os Anjos da Terra. Ele tem um outro livro cujo nome é Escola e Hospícios. Ele participa, ele tem um site que os internautas podem acessar pela palavra Mudando Paradigmas. É o site onde ele faz as suas pesquisas e onde o pessoal faz os seus comentários e troca as figurinhas, inclusive sobre a educação. Então nós vamos pedir desculpas ao Antônio, porque tivemos que, por uma questão aqui de programação da Rádio Holonomia, nós tivemos que cortar muitas partes do texto que são interessantes e tentando pensar alguns temas dentro do artigo que ele escreveu para a gente poder debater aqui na rádio com o professor Camargo e o João Gilberto. Então nós vamos fazer o seguinte: o texto já está dividido em itens, então nós vamos proceder a uma leitura e depois entramos para debater esses itens. Eu espero que o Antônio fique alegre e satisfeito com o nosso debate e a gente vai tentar fazer pelo melhor. Então vamos lá pela leitura do texto, o item 1. Só ainda dizendo o seguinte, o título do artigo é muito sugestivo, porque o Antônio vai colocar a escola e a educação para quem, contra quem.
É uma pergunta importante que vai fazer parte do núcleo ou da essência do artigo que ele escreveu a partir da sua vivência. Mas a gente vai deixar um pouquinho isso para frente para poder debater. Então, a educação e a escola, e aí a pergunta essencial do Antônio, né? Escola e educação para quê, para quem, contra o quê e contra quem. Podemos começar a leitura? Então eu vou ler aqui o primeiro item. Como a Marli disse, realmente o texto dele é um texto muito interessante, um texto longo, e que a gente fez aqui, a professora Marli fez uma compilação. Então o primeiro item do texto do professor Antônio da Costa Neto diz o seguinte: as pesquisas que são feitas por estudiosos e instituições mundialmente respeitáveis, como podemos constatar a qualquer momento, nos dá certeza de que a forma de se educar as pessoas é ponto fundamental na definição dos rumos e do destino do planeta, pois atua por si mesma na construção da personalidade dos seres que nele vivem e que conduzem a sua história pela ação, a destruição ou mesmo se omitindo em fazê-lo. E tudo isso é o resultado de como cada um se educa ou, em última análise, é educado mais diretamente pela escola, o que se completa com as relações com o mundo, a cultura, a mídia, a religião, crenças, valores, ética, etc. E que depois alia-se a corrente humana, em princípio amorfa, mas na verdade é diretamente responsável por tudo o que acontece ou deixa de acontecer. E esta é uma matemática simples. No entanto, a maioria dos educadores não acordou para isto, e os poucos espertos não estão, nem estarão, nem a curto prazo, nem a médio prazo, suficientemente preparados, tal a gravidade da situação com que lidamos. Então, Marli, isso aqui é o texto, né, o primeiro item que você separou, que realmente é muito interessante, então eu passo para você, e aí a gente vai dissecando realmente essa parte do texto muito propícia para o que a gente está, né, fazendo aqui na nossa rádio. Eu quero chamar a atenção dos internautas que vêm seguindo a nossa programação, porque a gente iniciou aqui um debate, primeiro, o que seria a escola oficial e o que seria a escola da vida. Nós vamos perceber no texto do Antônio que ele vai nos direcionar para algo que hoje a escola da vida nos obriga e nos cobra. Então, vejam que ele coloca as pesquisas, vou tentar ver o que o professor Camargo acha, mas em princípio eu concordo com o professor Antônio, porque a gente chegou até a falar aqui que a criança quando vem ao mundo, ela começa a ser educada ou deseducada pelos pais ou pela família ou por quem cuida dela. A gente até aventou que até os moradores de rua, que se pretendem não serem elementos de família ou de grupo familiar, eles mesmos se autoeducam e têm a sua educação nesse espaço urbano fora das moradias. E essa criança, então, que já começa a receber um padrão social, ela vai aos 6 ou 7 anos, e hoje até muito menos, porque já começa nas creches, ela já começa a entrar num padrão de educação onde ela vai sendo formada, informada ou deformada. Então eu só posso concordar com o professor Antônio de que tudo começa no sistema educacional e tudo depende dele. Tudo que vem depois nos outros subsistemas sociais dependem desse sistema eixo que é o sistema educacional. O que você acha disso, Camargo? Eu acredito o seguinte: basicamente o processo de socialização ele é fundamental, independente de escola ou não escola. O que ele põe aqui, a pesquisa em si, a pesquisa oficial, ela deixa muito a ver este lado da socialização que é fundamental. Você mesmo disse que a própria criança ela é produto do meio que ela está. O que é uma preocupação, que é minha preocupação, é como fazer com que este meio seja menos hostil para a educação da criança. Esta é a minha posição. Eu acho que nós temos que ter instrumentos para fazer com que este meio seja menos hostil para a criança aprender.
E aí a criança se engaja no processo educativo, não oficial, mas sim no processo educativo. Vamos colocar processo educativo em si, correto? Então, Camargo, aqui também quero fazer um esclarecimento que a gente começou a falar da criança. O professor Antônio lida com crianças, com jovens, com adolescentes e com adultos. Então, quando a gente coloca a educação, então, daqui para frente, nós vamos colocar a educação em todos os níveis. Claro que o texto ele vai falar sobre a questão da educação oficial e como ela pode ou não funcionar. Mas a gente vai dando os exemplos de experiência nossa. E agora, nesse segundo item, nós vamos ter já uma proposta do autor para fazer frente a tudo que não funciona, e uma proposta interessante porque nunca foi realizada. É uma proposta inovadora, pode ser até, acredito que hoje ainda utópica, mas talvez seja a forma como o autor coloca de sair do caos e ir para uma nova ordem. Então vamos para o segundo item? Então, o segundo item, que foi justamente proposto pelo professor Antônio da Costa Neto, diz o seguinte: o paradigma da elaboração unificada de políticas, diretrizes, administração educacional, práticas educativas e curriculares, sendo tudo definido e construído por todos, é o caminho possível para a busca da solução para os problemas da educação formal das pessoas e da vida no cotidiano das escolas. A saída é pela construção coletiva de todos os processos educativos em todos os momentos e lugares sociais. Falamos aqui de educação para abrir e não para filtrar e manipular consciências, criticidade e possibilidades outras de intervenção no mundo. Portanto, conforme nos lembra Paulo Freire, os princípios norteadores de conhecimentos interessantes e interativos ao contexto vivencial de quem ensina e de quem aprende validam essa experiência. O uso de metodologias promocionais e assertivas cumprimenta a caminhada. Avaliação e promoção humana para construir seres humanos mais inteiros, abertos, críticos, perspicazes, vivos e felizes são talvez as conquistas mais urgentes, importantes e necessárias que devamos fazer em educação, e não mais aperfeiçoar as metodologias avessas a tudo isso. Falamos de mudança e não de meros aperfeiçoamentos, inovações, meias-verdades, que em nada contribuem. Mas tais elos se articularão harmoniosamente, respeitando a inteligência e as formas naturais de aprender e de se educar das pessoas, sem desrespeitar as suas contingências inconscientes e intelectivas de forma tão brutal como a educação tem feito, aliás, com invejável competência. Devemos trabalhar para isso, sim, mas somente a partir da construção de personalidades mais inteiras, íntegras, humanas, competentes e solidárias, frente às exigências do momento histórico em que vivemos e suas perspectivas futuras. Este é, a nosso ver, o objetivo, a grande meta de educação com o qual sonhamos. Então, Marli, realmente esse segundo item ele é muito profundo, então eu passo para você, para você complementar aí o excelente artigo do professor Antônio da Costa Neto. Então, nós vemos aí que na sequência do texto, que nós pensamos de um artigo bastante longo e bastante pesquisado e vivenciado, nós vimos aí já um início de abertura onde o professor Antônio ele coloca uma questão que é a questão da mudança, né? Ele propõe mudança e nós vamos verificar qual será dentro desse artigo ao longo do debate, e onde ele coloca de forma aberta uma possibilidade que já é uma proposta de construção social. Camargo ele coloca aí uma construção social aberta, ou seja, tudo que se tem feito na educação, embora ele está colocando a educação de forma oficial, como ela vem mal funcionando, ele coloca a abertura construtiva. Aqui não se está falando em linhas pedagógicas, por quê?
porque a proposta dele é mais aberta. Por exemplo, a gente poderia falar no construtivismo, dentro da pedagogia. Não é isso que o professor Antônio propõe. Ele propõe uma construção mais aberta do que a linha construtivista. Por quê? Ao meu ver. Por quê? Porque ele quer que todos os participantes de um modelo educacional tenham a possibilidade de construir uma nova educação. Então, isso vai para além da escola e não só ela vai mexer com todos os agentes educacionais, com questões políticas, sociais, etc., mas ela vai atingir uma população maior. Então, aqui já tem uma proposta do autor de uma construção coletiva. Eu acho que as duas palavras são palavras-chave que vão entrar na proposta do professor Antônio. O que você acha disso? Eu gosto muito da ideia de mudança. Eu acho muito. A mudança é revolucionária. E ele fala aqui, inclusive, que não fala de aperfeiçoamento ou meros instrumentos de aperfeiçoamento, inovações, mas novas perspectivas, novas formas de ser. Eu acredito numa sociedade mudada. Existem momentos, aliás, isso são minhas preocupações. Eu vejo momentos brilhantes da sociedade em que houve mudanças assim, radicais, mudanças que ocorreram na sociedade, muitas vezes inclusive sem sentir a própria sociedade, quando acorda, houve uma mudança fora de série. Eu até me reporto, só para ter uma brincadeira, a Revolução Industrial do século XVIII, do século XIX, de repente aparece a criação, aparece a inovação e aparece a mudança. E a mudança de todo um processo, aonde nos Estados Unidos, por exemplo, estou citando os Estados Unidos porque houve um artigo falando dos grandes inventores americanos, né, em que um proprietário de trens muda toda uma estrutura social do mundo, não é dos Estados Unidos. Então, esta mudança é uma mudança que veio violentamente e mudou o cenário do mundo. Eu acho que nós estamos perto disto. Senão vamos falar da tecnologia do microcomputador, do computador, etc, etc. Hoje nós já estamos numa sociedade mudada. E o que o autor realmente propõe é muito interessante, eu acho interessante. E ele coloca aqui que ele acha que há uma exigência histórica em que nós vivemos. E essas perspectivas futuras, o grande segredo está aí. Quais são as perspectivas futuras? Porque essas perspectivas futuras é que vão causar as mudanças. Vale acrescentar o seguinte: no momento em que o Antônio coloca uma construção aberta e uma construção coletiva, ele já caminha para aquilo que nós estamos defendendo muito aqui, que é a escola da vida, né? Mudança. Porque existe mesmo a necessidade de uma mudança real, porque a gente tem visto aí os protestos pela educação. A própria população já chegou nessa conclusão de que as suas crianças, né, não estão sendo educadas, a educação ela não está funcionando. Então, o que ele propõe é bem grande, é árduo, mas há necessidade de ser feito. E agora ele vai, como você colocou no item 3º, ele vai direcionar para a essência do artigo, quando ele coloca contra que, né, educação contra quem, contra o que, né? E quem é que ganha com tudo isso. Então, veja que aqui então tem uma parte essencial no artigo do professor Antônio, sem o qual, me parece, pelo menos tendo a leitura total do artigo, não poderá haver essa mudança. Ele pega um sistema social interligado com o sistema educacional e vai colocar, até porque ele já no início do artigo ele começa a historiar as falências da educação. E estamos pensando para podermos conversar. Mas nesse item 3, vejam que o artigo ele escorre perfeito, ele não está dividido. A divisão aqui foi feita por questão
da programação da rádio. O que a gente pede desculpas aí para o Antônio. Quem quiser chegar no artigo, com certeza vai chegar no blog ou no site dele, que é Mudando Paradigmas. Então vamos para o terceiro? Então, o terceiro item, excelente artigo do professor Antônio Costa Neto, diz o seguinte: ao longo de seu processo histórico, a educação, por meio de suas instituições, mecanismos, recursos e legislação, tem primado pelo servindo apenas para enganar. Mas falta a essência, a qualidade política, aquela que define os porquês, para quê, para quem e contra quem se faz. A educação formal serve tão somente para legitimar e camuflar a opressão do Estado, alienar as pessoas e adequá-las aos regimes, domínios e imposições. Em síntese, escola e educação congregam a escravidão moderna, a escravidão de acrílico de que nos fala Gato Tiquando, cita o seu refinamento por meio dos controles dos mercados e dos regimes trabalhistas legais dos tempos de hoje, que, se analisados com sabedoria e sensibilidade, perceberemos o seu lastro escravagista jamais superado. Por outro lado, existe uma certa cegueira conceitual e prática por parte dos seus agentes e usuários que se manifestaram meio que conformados e satisfeitos com seus processos por séculos a fio, sem entenderem os seus reveses. E isto, pelo menos historicamente, deve chegar ao fim com o advento do terceiro milênio, da chamada Era do Conhecimento. A qualidade formal deverá associar-se à qualidade política, em que aparência e essência deverão ser circunstâncias conjugadas, tanto na teoria quanto na prática, levando, portanto, as praxes desejada e necessária para que a vida persista com níveis de qualidade proporcionais para todos. E isto prescinde de mudança, de planificação dos novos paradigmas. E aqui apresentamos uma das muitas propostas dentro das infinitas linhas de pensamento que existem. A bem da verdade, a educação formal atual existe para incultar em todos os ideais e interesses dos poucos que comandam os ritmos da vida, o que deverá sofrer uma transformação radical em todas as instâncias. E, portanto, os modelos de escola e de educação que temos já não servem mais, o que, infelizmente, ainda não é percebido pela vasta maioria dos educadores, mesmo os mais sensíveis e bem preparados, pois a onda é muitíssimo complexa e mesmo as boas universidades, os excelentes autores e pensadores ainda não conseguiram chegar lá e demorarão muito a fazê-lo. Talvez nunca, como agora, tamanha demanda do capitalismo extremo tenha surtido tanto efeito num processo educacional que pode ser considerado falido e ultrapassado. Então aqui, Marli, aqui realmente ele pega... Gostaria da sua visão. Então, Marli, aqui pelo que a gente observa aqui do artigo dele, é aquilo que você citou, é a transformação e a mudança. Ou seja, sistemas ultrapassados, educação realmente que muitas vezes não leva aquilo que a pessoa necessita no seu dia a dia. Então, eu observo aqui que é necessário realmente uma transformação dentro desses conceitos dos educadores. A gente observa, principalmente no nosso país, Brasil, que o educador, ele apesar de ser uma pessoa eficiente, mas a própria estrutura que está por trás dele, muitas vezes não lhe dá apoio. Principalmente eu vejo agora em termos da tecnologia, né, Marli? A gente vê os alunos na sala com altas tecnologias, o professor, dentro das condições financeiras, dentro das condições que ele tem de respaldo dentro das instituições, não vem acompanhando isso. Então aqui realmente, pelo artigo, por esse item aqui, é a transformação realmente unindo sabedoria, tecnologia e principalmente investindo no educador, né, Marli? O meu ponto de vista aqui seria esse, viu, Marli? João, veja bem, eu já logo eu passo para o Camargo, porque eu sei que o Camargo tem a visão histórica para
para debater esse item. E eu gostaria de chamar a atenção, o título do artigo do professor Antônio, quando ele coloca a educação para quê, para quem, contra o quê e contra quem. E nesse tema abordado agora pela sua leitura, a gente vai perceber algo que é, para mim pelo menos, a essência do artigo, né? Se a gente poderia dizer assim. Por quê? Porque é dessa essência que vai haver uma proposta operacional do professor Antônio, no sentido dessa mudança que você comentou, João, dessa transformação e dessa mudança reais, né? E não aquilo que o professor Camargo pegou, apenas aperfeiçoamentos e reformas de tudo que existe dentro do processo educacional. Então veja só, a gente pode, até para os internautas entrarem com as dúvidas e tal, a gente pega esse título e pega esse tema que o professor Antônio abordou. Em que sentido? Veja bem, aqui entra a questão do sistema político e a questão do poder. Porque quando ele faz a pergunta, né, educação para quem, para quê, contra o quê e contra quem, ele nos dá uma lição de política. Esclarece para a gente e chama a nossa atenção. Em que sentido? No sentido de que não adianta a gente fazer uma construção coletiva e também não adianta, João, valorizar o educador em nível salarial, porque também é necessário, e ninguém pode esquecer disso, porque o educador, ele é um dos profissionais que criam todos os outros profissionais e é o menos remunerado. Isso é injusto. Mas veja só, isso não é suficiente. Isso não é suficiente porque o professor Antônio chama a nossa atenção para uma pergunta essencial, que é uma pergunta do sistema político. Ou seja, quando nós fazemos uma ação educacional ou qualquer ação que seja na vida e na escola da vida, porque lá também a política age e está agindo de uma forma omissa e não transformada, ele quer nos dizer o seguinte: essa educação que está sendo veiculada hoje, ela favorece a quem? Ela favorece ao aluno? Ela favorece o professor? Ou a quem que ela favorece? O fenômeno da aprendizagem, que praticamente é inexistente no país pelas pesquisas que são feitas por aqui, onde existe um analfabetismo grassante, o cálculo também não está existindo dentro da matemática e etc, etc. Né? Nós não vamos entrar em detalhes. Então, a gente sabe que a educação não vai bem, nunca foi bem e agora está pior. E ela está pior porque essa fase pior da educação, o professor Antônio liga com a questão política e a questão do professor, que não pode se isentar de ter um conhecimento político, ou pelo menos seguir a sugestão que o Antônio dá no texto, de perguntar: a minha forma de ensinar, a minha prática educacional, favorece a quem? Quem é que ganha com isso? É o aluno? Sou eu? É a população? É o Estado? Ou é o poder exercido pelo Estado ou pelas corporações? Aqui, então, a gente pega a essência do título do artigo do Antônio, porque sem essa visão não é possível fazer uma construção coletiva, porque vejam, os protestos eles estão caminhando e a gente está ainda na oscilância com eles, embora a gente ache que eles devam caminhar até as eleições do ano que vem. Agora, como fica a educação? E o Antônio vai explicar o que está acontecendo com o professor e por que isso está acontecendo. Então, não existe essa pergunta, por mais intelectual que o professor seja, o educador, não está havendo essa questão daquilo que o professor está fazendo, para quem que está servindo e se está ajudando ou não. Então, essa é uma pergunta de sistema político, não é uma pergunta educacional. É uma pergunta também educacional no sentido de criação da cidadania, que não é criada mais no país, se é que algum dia foi. Então, tem a situação histórica, mas essa pergunta é política e esse eixo é importante. É uma sugestão para os internautas pensarem em todos os sistemas, no sistema educacional, na família, na profissão, no lazer,
na área jurídica, né, na área política, enfim, em todas as áreas que a gente está vivendo e perpassa por nós, quem é que ganha com o que está acontecendo? Quem é que ganha com isso? E aí logo nós vamos descobrir o que está acontecendo por essa pergunta que o professor Antônio fez no título do artigo, que é, para mim, a essência do seu texto e a sugestão que ele faz depois de como renovar ou de como construir coletivamente uma nova educação. Serve aos que comandam os ditames, né, da vida, a educação. Ela está servindo a quem comanda os ditames da vida. O professor é inocente e útil na mão desses. O educando não tem a noção global ou existencial do fato, e isto também me assusta, porque é o seguinte: nós mesmos estamos vendo esses movimentos estudantis dentro de grandes instituições como a USP, por exemplo, em que já se quebram alguns paradigmas oficiais, mas não se quebram paradigmas educacionais. Estão quebrando paradigmas oficiais, por exemplo, invasões de reitoria, a montagem de participação nas eleições de corpo diretivo, etc. Mas no processo educativo, não se mexe nesse problema. Parece que os alunos estão querendo, ou os educandos estão querendo modificar o externo e não o processo de mudança interna, que é aquilo que ele chama aqui, apesar dos excelentes avanços, dificilmente se chega para a mudança desse foco, mas eu acho que a mudança é a mudança desse paradigma também. É um princípio básico, mudar o primeiro paradigma educacional. Claro que o problema administrativo, o problema financeiro, o problema que segue todo esse processo é um processo adrede ao modelo da educação. Mas nós estamos preocupados com a revolução, ou com a evolução, ou com a mudança do processo educativo. Então, se a gente acredita mesmo, né, desde que a gente começou a debater o texto, que tudo se inicia com a educação e passa depois pelas escolas, né, sai da família, vai para as escolas oficiais. E depois, quando esse aluno, né, ele entra na escola da vida, ele começa a fazer a comparação daquilo que ele recebeu, daquilo que ele não recebeu, e a cobrança aí vem muito dura, não é, João? Então vamos para o quarto item, porque lá vai acontecer o que o Camargo já propôs e o que o autor propõe, que é a questão dos paradigmas. O quarto item do artigo do professor diz o seguinte: a escola deverá atuar mais pró, como diz, faz, e não contra, como faz, aos seus servidores, classe trabalhadora e seus usuários gerais, diretos, alunos e indiretos, comunidade e classes sociais diversas a que julga servir. E não mais como se repete na história e no tempo de todos os homens e mulheres, incultando a moral escrava que legitima diferenças, mantém privilégios brutais e dá a tudo isso legitimidade e aceitação por parte da absoluta maioria supostamente educada, mas vergonhosamente enganada pela escola. Nossa concepção consiste em partirmos do caos para revigorarmos políticas, diretrizes e propostas na operacionalização de um novo fazer pedagógico, mas sim de forma radicalmente nova, diferente, não só no discurso e muito menos se utilizando dele para justamente se negligenciar as práticas pertinentes. Tudo isso culminando numa praxis diferenciada, restaurando a qualidade de vida em termos concretos, sem a que não estamos, em absoluto, educando ninguém, visto que, por ora, a educação se mantém por detrás de um discurso escorregadio que tenta, mas nem sempre consegue, ocultar as raízes de sua própria crise, do seu fracasso histórico. Enquanto isso, o caos se perpetua e se agiganta. É preciso, portanto, transcender a tudo isso e se começar a educar sobre novas bases,
concretizando outra realidade, novo poder, novas relações, solidificando, solidarizando o viver com dignidade, ajudando a restaurar de fato a melhoria contínua da qualidade de vida humana em sociedade, ou seja, para todos, ensinar e aprender os saberes necessários a uma vida substancialmente melhor, criando e implementando técnicas, métodos, objetivando a gestão que facilitem esta modalidade histórica do que seja educar as pessoas, tornando transparentes e vivas tais razões e tais momentos, reconduzindo a humanidade em função dos novos tempos e das exigências vivenciais de um mundo a cada dia mais caótico e tumultuado, o que toda educação não pode se dar ao luxo de ignorar, como aliás tem feito. É preciso transcender, iluminar e conduzir para esta prática que valorize a vida e contribua para que se extermine as diversas formas de exploração, construindo reais companheirismo, verdades para além da ciência fria e estereotipada por uma certa ordem que não serve mais a ninguém, sendo compulsória a necessidade de transformação. A saída do modelo cartesiano de pensar e de fazer educação para uma proposta aberta, sistêmica, proporcional, integrativa, harmoniosa, lúdica, feliz, em síntese, mudando os paradigmas, o que requer uma atitude revolucionária. O educar passa sim a ser e ter uma função da maior importância para o presente e o futuro da humanidade, em seu caráter formal ou informal, sendo mais do que o responsável pela simples materialização de relações em contínua evolução entre os seres humanos e os novos saberes, e o seu fazer na sociedade passa a transcender valores e culturas outras, enfim, modificando as pessoas e suas mentes no sentido de melhorá-las, na medida em que possam a entender a fundo o real concreto que os cerca em todas as dimensões. Aí sim, começamos a falar de educação, e não da mera instrução funcional e comprometida com ideologia de poder, no exato sentido de mantê-la e ampliá-la nos moldes aversos à exploração que aí está. Então, Marli, aqui realmente é a chave do artigo dele, então passo para você. Então vejam aí que o Antônio coloca algo que é fundamental. Eu acho que aí ele teve a felicidade de juntar a escola oficial com a escola da vida, como a gente chama aqui, debate. Por quê, né? Porque ele quer na escola oficial a qualidade de vida. E isso se exigindo uma qualidade de ensino a partir de uma nova construção. Então, mesmo que utópico, é algo que eu só posso concordar. Por quê? Porque quando ele fala em educação e instrução e faz a diferença entre um e outro, a instrução ela está na questão do poder, segundo o artigo dele. Ou seja, o poder está na mão de poucos, que se privilegiam e criam a manutenção permanente desse poder pela forma com que essa ideologia de poder passa através do Estado para o professor e para os alunos. Então aqui eu acredito que a vivência do professor Antônio ela explode em que sentido, né? De juntar o que a vida exige de nós e ainda mais, e não é uma pura instrução. Eu subentendo, Camargo, que aqui o professor Antônio colocou assim: se instrução é o jogo de poder, educação não é instrução, eu posso depreender que a educação praticamente ainda não se completou, não passou a existir. Por quê? Porque se ela é ligada à qualidade de vida, e se o ensino está ligado a essa qualidade, o ensino-aprendizagem está ligado a essa qualidade de vida, então ele faz uma volta à questão da vida e da natureza da vida. Ou seja, é melhor, a educação só pode se dar quando ela se liga à vida. E da forma como ela vem vindo historicamente, ela não se ligou à vida, ela se ligou ao
poder. Né? E aí ele propõe então uma saída. Ele já vai propor o quê? Aquilo que ele trabalha tão bem, que é a mudança de paradigmas. Por quê? Porque se a gente ficar no paradigma cartesiano do século passado, nós vamos permanentemente continuar com uma educação falida e ultrapassada, não é? Agora, é claro que também ele propõe que essa nova educação, ou uma educação real e de fato, ela tem que ser construída a partir de um novo paradigma. Esse novo paradigma, ele dá algumas pistas, coloca a qualidade de vida, ele coloca a palavra proporcional, ele coloca a palavra abertura de mentes. Então, nós vamos perceber que o professor Antônio já está num nível mais atualizado dentro do nosso mundo, com tudo aquilo que ele chama de tumultuado. Essa nova ordem, se a gente puder chamar assim, ela pode fazer frente a esse tumulto, a esse caos existente no processo educacional e, consequentemente, no processo da vida, porque o caos que está na vida de todos nós aqui, pelo menos no Brasil, ele é um exemplo prático e gritante daquilo que não funcionou dentro do sistema educacional oficial. Essa educação oficial, ela tem que recuperar, no sentido construtivo e novo, essa questão da qualidade de vida, sem o que nós vamos continuar nesse tumulto. Veja que a gente está tendo dificuldade até para protestar, mas já é um começo. Então essa proposta dele é interessante e chama a atenção dos educadores, porque a gente vai logo perceber que os educadores dentro da educação são professores, mas não existe santo no sistema educacional. E ele explica por quê, né? Eu achei interessante aqui que ele tem uma visão bastante parecida com Paulo Freire, parece bem com Paulo Freire, ao falar da educação bancária, não sei se você lembra da educação bancária, mas quando ele coloca que o entender a fundo o real concreto que cerca em todas as dimensões, eu acho que ainda falta alguma coisa a mais, além do real concreto. Acho que também tem, é claro, que a mera instrução é o que ocorre. É essa educação bancária dita pelo Paulo Freire e que é comprometida com a ideologia. Isso é óbvio que isso é o Paulo Freire. Mas, para ampliar isso, nós temos que também pensar que nós temos que entender, eu acho que, não o total concreto que nos cerca, assim, mas o total que nos cerca. Quer dizer, um pouco mais amplo, o total que nos cerca. É o único senão que eu tenho no artigo. É o resto, perfeito. Essa educação bancária, ela está falida, está ultrapassada, serve ideologicamente para a manutenção do status quo. Talvez até o status quo utilize este modelo para a permanência, só que é irremediável a mudança. A mudança não pode ser segurada. Ela ocorre. Em termos de educação, também eu acho que ela vai ocorrer. É claro que com alguns dados que nós temos que olhar. O entendimento do total, não é mais o total concreto, é o total que nos cerca. Isso é o único senão que eu faço para fugir um pouco do Paulo Freire. Talvez aí, até quando você falou em educação bancária, né, eu pensei assim, não é só a educação bancária que professores e alunos primam, né, para fazer a passagem nas mentes em termos de aprendizagem, é a educação de banqueiros, né? Onde o banqueiro significa se aproveitam dessa situação e para a manutenção do poder. Então, realmente, nesse ponto eu concordo. E talvez o professor Antônio tenha falado não o total concreto no seu sentido, mas o total de uma realidade que é concreta, né? Então, essa ampliação é interessante. Quer dizer, nós temos que nos esforçar, já que ele coloca palavras dentro, me parece, de um sistema amplo, global, holístico. Uma proposta holística de aprendizagem, de educação. Mas também tem o seguinte, né, que existe o problema dessa participação, que é impedida pela questão, porque da forma como o professor Antônio vem colocando o artigo, existe uma divisão nítida, né, entre o capital e a força de trabalho, e os trabalhadores e uma parte máxima de uma população
que recebe migalhas, né? Então, talvez o total concreto é também entrar nessa realidade e sair um pouco da academia, né, e das teorias e entrar nas vivências, né? E ele fala isso por vivência, que eu sei, não é só por uma questão de artigo, até pelas referências que ele faz no artigo, né? Lembrando também o saudoso Paulo Freire, né? E é aí que a gente vai repensar e refletir sobre essa proposta dele, porque não deixa de ser interessante. Então, Marli, aí nós temos aqui então a quinta parte desse excelente artigo do professor, e que diz o seguinte: neste prisma, entendemos que ciência, educação, óticas novas, tecnologias diversificadas, modernizadas, outras e tudo mais que se insere neste contexto, caminho para a unidade em busca da perpetuação da vida, redefinindo os valores necessários e tornando mais translúcidas as soluções para os problemas comuns existentes, para o que faz-se necessário colocar um fim definitivo nos comodismos e nas subserviências dos educadores por meio de ações mais consistentes e conscientes. Afinal, acredita-se que nós, educadores, somos, até por força de lei, suficientemente preparados para tal. Formamos uma legião de intelectuais, de graduados para o exercício de tão nobre função. Devemos então agir como requerem a dinâmica do mundo atual e as perspectivas do terceiro milênio, da era do conhecimento, dos valores humanos, da pluralidade, da decência, das conquistas dos direitos humanos mais nobres, tão em moda como nunca estivemos antes. Então, Marli, aqui realmente é uma consideração dele muito profunda e é um recadinho para nós educadores, né? Com certeza, o Antônio aqui, ele cria um alerta. Educadores do mundo, né? Ou educadores do Brasil, abram os olhos e as mentes, né? Porque se a gente tem essa, pelo menos em nível de certificado, uma titulação, a gente deve honrar essa titulação. E se a gente escolheu trabalhar e ter vocação, né? E imaginar que tem vocação para a educação e se considera um educador, tem que entrar nesse mundo atual que o Antônio coloca bem, né? Ele coloca de uma forma muito sintética tudo o que está ocorrendo atualmente, e o professor e educador parece que está desapercebido disso. Eu achei muito, mas muito, aliás eu vibrei com essa ideia que ele teve aqui. É necessário, e isso é necessário, apresentar as soluções mais translúcidas para os problemas comuns existentes. Não aqueles problemas já previamente, quer dizer, já antes, soluções prontas. Então, apresentar valores mais translúcidos para as soluções dos problemas comuns existentes. Isso é muito importante, está um segredinho aí que eu acho interessante. Nós temos que apresentar exatamente a translucidade dos problemas, não dentro daqueles modelos radicais que nós conhecemos. Ou seja, eu te dou a sugestão, te dou a solução amarrada. Essa solução não existe. Isto é autoritarismo. Eu te dou já a solução. Não, eu vou dar translucidez, vou te dar uma certa de luzes claras para você decidir aonde chegar para os problemas comuns. Mas eu sei que talvez a tua solução não seja a minha solução, mas você tem condições de operacionalizá-la para que você seja realmente educado e não graduado, não procurando a titulação, coisa nenhuma. Eu acho interessantíssimo essa. Ele dá um alerta firme, né? Porque ele não exime a responsabilidade do educador, Não. que vem se mantendo como reprodutor e como subserviente ao poder, ou seja, ele reproduz, né? Ele é um reprodutor da ideologia dominante, né? E na maioria das vezes não se apercebe disso. Então veja que aí a gente volta um pouquinho na questão
das ideologias que ele vai comentar agora na parte seguinte do texto, e que vai se interligar com a questão do título, né? Educação para quê? Para quem? Contra o quê ou contra quem? Né? Muito, muito habilidoso esse título e bastante político, né? Então, o sexto item, realmente aqui dando fundamento a esse artigo maravilhoso do professor, diz o seguinte: tudo no mundo civilizado acontece a partir dos rumos e comprometimentos ideológicos, no sentido de se mostrar como justas e normais todas as maneiras de exploração, o uso abusivo do poder, a concentração da riqueza e dos privilégios nas mãos de poucos, o que se torna impossível sem o uso, o abuso e a exploração de muitos, sobretudo da classe trabalhadora, dos mais humildes, ingênuos e carentes. É assim que se dão as fábricas das leis, dos registros, domínios, estatutos, contratos. É a forma como se constitui a comunicação, a religião, a crença, os valores, a família, as organizações, enfim, tudo. Educação não é só assim. Como dela é que emanam todos os demais processos para a definição de como se legaliza e se coloca em prática a vida, seus encantos, misérias, dores, conflitos, em todo o seu cotidiano. Tudo respira ideologia com base no comportamento com as elites, com o poder. É claro, a educação, a escola, são os elos onde tudo isso se define. Portanto, elas trabalham contra a vida e a favor do poder, contra o ser humano e em benefício do capital, seus construtores e benesses. Escola e educação atua contra quem pensam contribuir, para o que, inclusive, manipula e justifica o uso de técnicas, métodos, programas e ações que se fundamentam no blefe, no engano, na mentira. Elas ajustam o ser humano para a legitimização do caos, pois ele, sendo eterno, faz com que se perpetuem benesses e privilégios para quem, supostamente, se protege e se mantém, ainda que temporariamente, fora de sua esfera. Então, Marli, aqui o penúltimo item dele, realmente a gente vê que realmente o artigo dele tem começo, meio e fim, né, Marli? Sim. Então, veja só aí que ele reforça, né, o que ele diz no título, ele explica mais detalhadamente a questão ideológica e ele reafirma aquilo que a gente começou debatendo, que é o produto também das pesquisas, dizendo para nós que tudo começa na escola e na educação, e tudo parte dela, inclusive a manutenção da ideologia de poder, que ele reafirma nesse trecho do artigo. Então veja que aqui a gente chama novamente a atenção do internauta para essa questão primordial, que é uma pergunta do sistema político que deve estar junto com o sistema educacional. Se a gente quer uma reforma, e não a palavra reforma já é desatualizada, mas se a gente quer uma nova construção, como diz o Antônio, e para todos, nós temos que sair dessa dualidade, né, trabalhador e capital, dessa exploração do capital e dessa ilusão criada pelo ensino e pelos professores, que leva os alunos a percorrerem caminhos de sucesso, caminhos de fama, busca excessiva, muito alocada do dinheiro, né? Porque isso daí apenas é a manutenção para quem o Antônio faz a pergunta. Ou seja, a educação, na verdade, ele coloca que ele primeiro faz um alerta aos professores, né, no trecho anterior, e depois ele mostra que realmente esse alerta tem fundamento. Por quê? Porque o próprio educador, professor, ele não se apercebe de que ele mantém essa ideologia que é de uma minoria, que não é a dele, que não é a da população, e que é de um grupo que detém o poder no país, que se interliga com a questão do capital, a questão do dinheiro e a questão do Estado. Então, muita coisa para se fazer aí, né? Mas é um alerta e uma sugestão interessante, né? Ele prova, então,
que nós somos os mantenedores dessa ideologia que não funciona para todos. Aí ele vai falar exatamente aquilo que falava aquela música maravilhosa de Elis Regina, que apesar de tudo que fizemos, continuamos os mesmos, iguais os nossos pais. Exatamente, educação também. Na verdade, ele está falando de um tema aí que eu acho que já está começando a ficar meio complicado. Ele está falando de ideologia. Eu acho que nós já estamos num processo deontológico. Já é uma deontologia que nós estamos vivendo. Agora, a ideologia já é um comprometimento daquilo que se está tentando dar certo, né? E não deu errado, a grande verdade é essa. A teoria do capital e do trabalho, da mão de obra do trabalho, da exploração, etc, etc, tudo isso já é um fenômeno errado. Ele vai dizer sabiamente que nós somos responsáveis por isso. Mas é claro, qual a saída? A saída ainda continua sendo a educação global, a educação, vamos dizer, total. Essa é a totalidade da educação. Não baseada só na educação oficial, e sim na educação tanto formal quanto informal. Cabe ao educador também se posicionar fora desse eixo de poder. Para fazer isto, pode falar em educação revolucionária, em educação de mudança. Será que se consegue isso? É o que eu pergunto. Hoje. Veja que a sua pergunta já dá para depreender, Camargo, que todos nós, enquanto professores, já estamos nesse esquema de manutenção. Claro. E do qual é difícil sair. É difícil. Né? Agora, ele propõe uma nova regra, né? Ele propõe a perpetuação da vida, né? E essa perpetuação, tudo indica que ele propõe com qualidade, Claro. e que é algo inexistente hoje. Fugindo do caos. Para fugir do caos, a gente, pelo menos o caos pode ser simbolizado como morte, aparente, pelo menos. Para se caminhar em rumo à vida, tem que haver novas soluções. As novas soluções que ele propõe é a questão de uma nova metodologia, de um proporcionalismo educacional. Essa questão do proporcionalismo a gente já comentou um pouquinho aqui nos programas e a gente pode depois partir para aí, né? Dá uma olhadinha nesse 7º item. Tá, no 7º item ele vai colocar aquilo que... Sim, ele vai nos colocar enquanto educadores para continuar o alerta, mas continua o apelo. Mas também vai ser algo que a gente terá que escolher. Se a gente acredita na vida, e se a gente acredita numa escola para a vida, na vida, com a vida e pela vida, não dá mais para dar suporte para uma ideologia que chega na deontologia, ou na deontocracia. Então, explicando para o internauta, a deontocracia é a qualidade que alguém tem de impor um dever ao outro, né? A deontocracia, cracia poder. Então, essa deontocracia existente está sendo proposta como alteração pelo Antônio, ou seja, não queremos mais a deontocracia. E a população do Brasil, mesmo não conhecendo a palavra, não está gostando do que está acontecendo. Ou seja, a população, de uma certa forma, está... Não me imponha. Não me imponha. Não quero mais deontocracia em cima da minha cabeça. E a educação, como por onde tudo começa, ela tem o dever e a obrigação de resolver essa questão. Em termos de aprendizagem, em termos de solidariedade, como ele diz, em termos de toda a proposta que ele faz nesse artigo. Então, Marli, ele fecha aqui com chave de ouro, né, que o nosso tempo aqui, o assunto realmente é palpitante. Nós, educadores, ao contrário do que acreditamos, somos mesmos os algozes do mundo, os dificultadores da vida, legitimadores da dor e do conflito que tanto padece a humanidade, desesperada e pedindo por socorro. Saber e acreditar nisso é só o início do diagnóstico, que, embora nefasto e bem mais que necessário como ponto de partida para a recondução da história, da educação, rumo ao que acreditamos buscar dentro dessa importante área do saber e do fazer humanos. Mas ainda falta muito, talvez tudo. Arregacemos, portanto, as mangas, respiremos fundo
e partamos junto para o passo inicial, pois temos ainda pela frente uma caminhada bem longa, talvez suada e com muitos sacrifícios, aos quais talvez a maioria de nós não resistirá. Não acredita na sua necessidade. E não podemos de nenhuma maneira continuar assim, tão ingênuos e inocentes, úteis e tais reveses. Mas este precioso embate será repleto de bênçãos e nos conduzirá rumo à luz que alimentará nossos corpos e almas, dando-nos o melhor de todos os presentes que, como bons educadores, passaremos a merecer: a consciência tranquila do dever cumprido e a certeza de sermos atores na construção da história humana, que, embora não saibamos, mas ainda nos mantemos na contramão, coibindo talvez a cidadania, a dignidade humana que julgamos construir. E o tempo presente é para, no mínimo, acordarmos. Tudo não passa de uma questão de cegueira ou uma questão de visão. E como num processo absolutamente individual, a escolha só pode ser minha, sua, de cada um. Então, Marli, realmente excelente aqui a conclusão do artigo. Então, peço as suas conclusões desse excelente artigo do professor. Vou passar primeiro para o Camargo, que ele está me cutucando aqui, ele está aflito. Não, é que eu fiquei absolutamente extasiado. Extasiado porque ele cita aqui no finalzinho essa cegueira aqui que eu acho muito, bem fundamental. Me lembrou muito o autor da cegueira e o ensaio do Saramago. Mas exatamente isso, aqueles que não querem ver, entende? Não os que não veem, os que não querem ver. Então ele achou aqui interessante é uma questão de visão. Visão esta, não necessariamente a visão óptica, mas uma visão espiritual. Eu acho que o artigo é muito bom. Quando eu disse, será que é capaz de fazermos isso hoje? Aquela pergunta anterior que eu fiz, é porque eu particularmente acredito que nós vamos sofrer muito para conseguir isso. Concordo com você e com o Antônio, porque ele diz que o trabalho é árduo e com muito sacrifício, mas me parece válido. Veja, se o professor, o educador, né, tiver a humildade em reconhecer que está na contramão, que ele é um algoz daquilo que ele passa como ensino, então pode-se começar aí uma nova era. Não é penalizar o professor somente, porque tem uma rede de relações em tudo isso, mas é fundamental que o professor desenvolva um mínimo de humildade e também comece a criar uma consciência maior sobre essa pergunta fundamental. Quando eu ensino um conteúdo, ou quando eu acredito que algo é bom para o meu aluno, isso serve para quem? Ele é a favor da vida? Ele é contra a vida? Ele é a favor de um puro certificado? Ou ele é a favor de alguém que vai sair de uma aprendizagem e vai viver melhor, vai ser mais solidário, mais feliz, que é o que o nosso planetinha está precisando, né? Então eu quero parabenizar o Antônio, pedindo desculpas pelos cortes, e vamos ver aí o que os internautas colocam e as dúvidas que eles tiverem, e na semana que vem a gente volta com o próximo programa do Educação Já. Uma tarde bonita, uma semana boa para todos e parabéns novamente ao Antônio da Costa Neto. Ouviram aqui na Rádio Web Holonomia Educação Já, com Marli Solanovski. Continue com a nossa programação.